Hoje é dia de apresentação, vamos falar de alguns conceitos sobre treinamento. Então, fica por aí, que vai ter um bate-papo bem legal com os alunos. Se ele entrar ou não. Então, vamos lá. Hoje é dia de falar sobre conceitos de treinamento, entender um pouquinho mais sobre corrida, né? Todo mundo aqui já corre, já fez aí, que seja a prova mais curta, a prova mais longa, mas tem alguns conceitos por trás disso, e aí a ideia é falar um pouquinho sobre eles, mesmo que de uma forma um pouco mais rasa e não tão ampla, porque tem muita coisa que poderia falar, né? Entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais em cada tema, mas como a ideia é fazer esses encontros, né, esses webinários recorrentes, então a gente vai ter ao longo do tempo outras oportunidades para se aprofundar em determinados temas que forem surgindo as dúvidas, né? Então, vamos lá. Então, passando para o próximo slide. Hoje a gente vai falar sobre princípios do treinamento, periodização, testes, o pessoal já foge de testes, e zonas de treino, né? Então, vou dissertar em cima de cada um. Princípios do treinamento é aquilo que norteia a gente para direcionar o trabalho, né? É o que vai dar literalmente uma direção, independente do tipo de atividade, né? Óbvio que aqui a gente vai falar sobre corrida, mas independente do esporte, da modalidade, os princípios eles se aplicam, até alguns para esportes, né? A grande discussão aí da semana, se game é esporte ou não é esporte, né? Tem vários pontos de vista aí. Mas vamos lá, não vamos entrar em polêmica logo cedo. Então, o primeiro princípio da adaptação. A evolução do condicionamento físico ela acontece por meio da adaptação do organismo a diversos estímulos, tipos de estímulos a que o corpo é exposto. É meio óbvio. Você faz algo, você quebra aquela homeostase, aquela zona de conforto, vamos colocar assim, você promove uma adaptação. Essa adaptação ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, né? Depende de acordo com a carga que foi feita, né? Se a gente erra na mão, a gente também está promovendo uma adaptação, não necessariamente positiva, ela pode ser negativa. Um grande exemplo, uma coisa que eu falo muito com quem eu acompanho mais de perto, é repetir o mesmo treino. Porque quando você repete o mesmo treino, a ideia é você pegar uma situação que você fez e fazer de novo, e se fizer bem feito, fazer com que aquilo fique mais fácil. Então, vamos colocar isso num exemplo prático aí. Hoje é dia de tiroteio. 10 séries de 2 minutos correndo a 5 minutos por quilômetro. Eu tenho várias formas de analisar isso. Eu posso ver a variação do ritmo dentro de cada estágio, né? Dentro de cada série. Eu posso ver como a minha frequência se comportou, tanto durante o estímulo quanto a recuperação, e posso ver a minha percepção de esforço. Vamos imaginar que a percepção de esforço foi a mesma em duas situações, tá? Em dois treinos iguais. A percepção de esforço ela foi a mesma. Foi difícil aqui, foi difícil aqui. O ritmo foi similar aqui, foi similar aqui, mas a minha frequência cardíaca ela se comportou de uma forma diferente, não no estímulo, mas na recuperação. Então, na segunda vez, na hora que eu fiz o treino de novo, ao invés de recuperar, vamos imaginar que na primeira vez eu recuperei 20 batimentos após 1 minuto, fiz 2 em 1.
2 minutos de corrida, 1 minuto de recuperação. Nesse 1 minuto, minha frequência cardíaca baixou 20 segundos, 20 batimentos. Quando eu repetir a atividade, todas as variáveis foi igual. Vamos imaginar. É óbvio que nem sempre vai ser tudo igual, mas vamos imaginar que foi tudo igual. Se a frequência cardíaca ela baixou 25 batimentos, isso já me mostra que eu já tive uma melhora, que eu já tive uma adaptação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para você se adaptar não significa que tem que sair fazendo um monte de treino diferente. A gente vai entrar aqui no princípio da variabilidade, mas não significa que para que aconteça uma adaptação, eu já tenho que sair variando um monte de coisa. Porque isso também está ligado com a outra parte da conversa, que é a periodização, tá? Então, dando sequência, princípio da continuidade e reversibilidade. Não é suficiente você conquistar o condicionamento físico, né? É preciso manter. Então, existe um tempo ótimo entre uma sessão de treino e outra que deve ser respeitado para que as adaptações conquistadas elas não se percam. E aí o exemplo é falando do destreino. Treinou, tá voando. 6 meses a 1 ano sem fazer nada. Virou sedentário. Simples. Volta tudo. Vai doer as costas, vai começar a ter dor em tudo, vai fazer uma caminhadinha sem vergonha, vai ficar com dor na perna. E um exemplo muito fácil, e aí recente, para a gente ter isso bem vivo aí na memória, foi a pandemia. Né? Então, ali em março de 2020, que já parece que faz 10 anos, mas não faz relativamente pouco tempo, fechou tudo, né? A gente, naquele momento, né, não sabia o que era, então vamos seguir todas as orientações, fechou tudo, ninguém sai de casa, ninguém faz nada. Automaticamente, quem ficou mais tempo sem fazer atividade, sem voltar a fazer nada, que seja em casa, perdeu tudo que tinha conquistado antes. Um outro exemplo disso, final de ano, agora, Natal, Ano Novo. Como o Natal e Ano Novo caiu aí no final de semana, foi meio que só uma semaninha ali, né? Teve um monte de gente que tirou férias, não vou fazer nada, e não tem problema não fazer nada. A grande questão é, da mesma forma que a gente tem que estar sempre fazendo para estar numa curva ascendente, leve e contínua. Não é crescer rápido, é crescer de forma leve e contínua. Da mesma forma que treinando, você está nessa linha, o inverso também acontece. Então, se eu fico 1, 2, 3 semanas sem treinar, vamos colocar um período pequeno, eu perdi. Eu não posso voltar de onde eu estava, né? Vamos imaginar aí, sempre eu acho interessante sempre dar exemplos práticos aí. A gente está numa sequência aí, fazendo rodagem no final de semana, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 15 quilômetros. Beleza, 3 semanas de férias. Ou não vou nem colocar que se machucou, senão parece que eu estou desejando mal para os outros. Não é. 3 semanas de férias. Não dá para voltar de onde estava, né? Vou voltar fazendo 12 quilômetros a X minutos por quilômetro. Não dá. Tem que voltar e dar uns passinhos para trás para voltar a crescer. E essa continuidade, ela é o que eu disse, ela é leve, contínua e constante. Imagina um gráfico subindo. Um gráfico que sobe muito rápido é de alto risco. Vou dar um outro exemplo, fazer um link com investimento. Investimento, né? Aproveitar o gancho aí das americanas que está derrubando todo mundo aí. Todo mundo. Porque de alguma forma é afetado.
Quando você vai investir, você tem dois tipos de investimento: de curto prazo e de longo prazo. De curto prazo, nível de investimento, nível de risco alto. Você vai colocar em ações, você pode ganhar em um dia, sei lá quantos porcentos, no mesmo dia você pode perder. Vou dar o exemplo das americanas, que de um dia para o... Não, no mesmo dia, a queda foi absurda. Por quê? Porque são ações com risco maior. Se a gente fala de tesouro direto, que é um investimento de médio e longo prazo, onde você sabe quanto está colocando e tem uma noção muito precisa de quanto vai tirar daqui 3, 4, 5 anos, é um negócio que vai, né, caindo ali de pouquinho em pouquinho, e aí o risco é baixo. O risco é muito baixo de perder, tá? Anota essa daí. Se você não está investindo, tem que investir, tem que poupar. Então vamos lá. Seguindo, próximo princípio, o princípio da especificidade. Ele é um princípio muito básico, muito direto. Direto é a melhor palavra. Muito direto, especificidade, específico. Eu coloquei duas fotos aí. O jovem da esquerda, o Frodeno, que é um sensacional triatleta, e nem precisa apresentar o Kipchoge, que dispensa apresentações. Essa foto é do Sub-2 lá na Áustria. São dois excelentes atletas, excelentes maratonistas. Mas Frodeno nunca vai fazer uma maratona abaixo de 2 horas, Kipchoge não vai ser campeão mundial de triatlo, porque cada um ali é excelente na sua atividade. Então, quando eu me aprimoro em uma coisa, eu não consigo querer fazer outra, né? Você não consegue ser o melhor corredor de rua e ser o melhor corredor de triatlo na rua, né? Numa prova de rua. São situações totalmente distintas, né? Então, o princípio da especificidade é aquilo, você é aquilo que você treina. Você quer melhorar na corrida? Vamos correr. Quer melhorar na bike? Tem que pedalar. Quer melhorar na natação? Tem que nadar. Quer fazer os três juntos? Treinar os três juntos. Quer só melhorar na corrida? É só na corrida, né? Eu falar de mim, eu sou meio pato, né? Porque eu quero nadar, eu não sei nadar, mas eu quero nadar, eu quero voar, mas não sei voar, eu quero correr, mas também não sei correr. Então eu sou tipo o pato, né? O pato no triatlo. Não sou excelente em nenhuma das modalidades, mas quero fazer tudo. É mais ou menos isso, tá? Então eu acho que fica claro aí o exemplo. O princípio da individualidade, e aí eu coloquei essa foto, que eu acho que essa foto ela diz muito bem. Telmo tá aí, Telmo tá aí. Ela mostra muito o quanto cada ser, cada indivíduo é único. Então a gente estava nessa prova, onde tinha iniciante que eu digo, primeira vez, tá? Tinha iniciante em maratona, experiente em maratona. E estava todo mundo junto. E durante o período de treinamento, treinou muitas vezes junto. Muitas vezes junto, mas dentro do seu nível de treinamento. Eu não posso colocar uma pessoa que tem uma capacidade X junto com uma outra que tem uma capacidade Y, colocar no mesmo bolo e vai lá, faz. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, cada um é um ser único. Por isso que é um negócio que eu sempre falo, é de não se comparar. Não dá para se comparar. Ali a gente tinha, eu vou citar dois exemplos. Tinha o Telmo e tinha o Dinho estreando em maratona. Duas pessoas totalmente diferentes, estreando em maratona, mas duas pessoas totalmente diferentes,
em fase de treino diferente, numa situação de vida diferente, numa rotina diferente, em condições totalmente diferentes, mas estavam iniciando, e cada um foi lá e fez o seu melhor que podia no dia. Né? Não dá para a gente pegar e comparar as pessoas. Então, cada um é único. Tá? Eu acho que essa foto ela exemplifica muito, muito bem isso, a individualidade. Princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga ele é bem interessante, né? É a evolução do atleta com base no aumento gradual dos estímulos aplicados para tirar o organismo da chamada homeostase, tirar do equilíbrio. As variáveis elas são as mais diferentes. Tempo, intensidade, frequência, tipo de exercício, e tem como principal objetivo gerar uma carga maior que a anterior. Ela pode ser, eu posso aumentar essa carga, eu posso manter essa carga, e ela também pode me gerar adaptação. Lembra do primeiro princípio, tá? O grande lance da sobrecarga é que horas eu coloco cada coisa. Não tem como eu sair, e aí eu coloquei como exemplo treino de repetições, porque eu adoro treino de repetições. É só porque eu gosto? Não. É porque antes de eu colocar a pessoa para fazer 2, 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, enfim, o que for numa velocidade X, eu preciso fazer uma progressão disso, uma coisa pedagógica. Ninguém nasce andando. A gente primeiro rola, ajoelha, engatinha, levanta, anda se encostando, depois anda sozinho. A sequência é mais ou menos essa, né? Sou especialista em criança. Não sei, não quero saber, tem uma péssimo, né? Tem uma sequência. Então, antes de eu sair fazendo tiro de 2 minutos, tiro de 3 minutos, eu preciso acostumar o meu corpo com um volume menor e a intensidade alta, para depois eu ir crescendo. Então, eu vou aumentando a sobrecarga na medida que o meu corpo se adapta. Então, você vê, os princípios, eles estão interligados. Na medida que o meu corpo se adapta, na medida que eu mantenho a continuidade dos treinos, e aí eu vou conseguir crescer. E é lógico, eu só vou crescer de acordo com o que eu consigo entregar. Posso pegar um aluno e fazer 3 semanas crescendo, vou dar um exemplo, 10, 15 séries de 30. Depois, faço mais 10, mais, sei lá, 10, 5 séries de 1 minuto. Estou crescendo, certo? Estou indo numa progressão. Mas dependendo do aluno, ao invés de fazer 3 semanas, séries de 30 segundos, eu vou ter que fazer 4, 5, 6, porque não encaixa, porque não dá, porque não consegue chegar na velocidade, porque sente uma fadiga muito mais rápido, porque a frequência cardíaca não acompanha. Tem N variáveis, né? Então, volta também na continuidade. Se eu faço uma semana 10 séries de 30 segundos e na outra semana eu não treinei, como é que na próxima semana eu vou fazer 15 séries de 30, sendo que eu pulei uma semana? Não, vai ter que voltar uma casinha, amigo, e aí fazer de novo. Né? Então, por isso que tem muita gente que fica no vai, volta, vai, volta, né? Correndo aí em volta do rabo, porque perde a continuidade. Se perde a continuidade, fica difícil evoluir. Aí quer evoluir rápido, e aí vamos entrar na periodização, e aí isso vai ficar muito claro, tá? Já, já. Princípio da variabilidade. É a diversificação dos estímulos, né?
Para reduzir o efeito do platô de treinamento, evitar desmotivação, monotonia, mas também não significa que o samba sai, né, joga o caderninho, abre, hoje é isso, hoje é aquilo, hoje é aquilo outro. Não, não é isso. A ideia é variar os estímulos, mas seguindo uma sequência. Não estava trabalhando 30 segundos de repetições, aumentando para 1 minuto, né? Progredindo semana a semana. Eu posso mesclar isso. Eu posso pegar uma semana e fazer. Bom, vamos lá. Na semana seguinte eu quero trabalhar com 90 segundos, mas antes vamos trabalhar com um bloco de 30, um bloco de 60, duas séries de 90 no final. Por exemplo, não é receita de bolo. Entendeu? Eu estou variando o treino, venho numa sequência pedagógica, trabalhando bonitinho e faço um estímulo diferente no final. É uma forma. Fartlek, uma forma. Fartlek pode ser uma corrida orientada, onde eu vou, sei lá, alternar por distância, por tempo, 2 e 2, 500, 500, 1 e 1, correr livre tentando só aumentar e diminuir a velocidade, vou no meu máximo, diminuo o máximo que eu puder, mas sem andar, vou e volto. Tem N formas de fazer isso, tá? É uma outra também estratégia. Não significa que isso tem que entrar de qualquer jeito, simplesmente porque está monótono, né? Porque às vezes tem gente que, não, puta, eu tenho que repetir o treino, tá monótono, queria fazer um negócio diferente. Tá, você tem que repetir o treino, por quê? Né? Qual é a sequência que está vindo? Em que fase que você está? Faz sentido dar um passo para frente, dar um passo para trás? Tem que sempre estar de olho em tudo isso, certo? E aí, a gente pega esses princípios, pega esse apanhado de coisas e entra na periodização. Periodização é a arte de organizar os treinos de forma a ter o melhor desempenho em um período específico. Muita gente não gosta de usar o termo periodização quando a gente fala de nós, pessoas normais. Porque a periodização ela está envolvendo, e eu vou mostrar aqui, né, fases de treino, coisas bem fechadas, né? E isso está ligado a atleta, a quem busca performance ali, a fio. Se o cara tem 7 sessões de treino de corrida na semana, ele vai fazer as 7 sessões de treino na semana. Às vezes a gente mal faz 3, né? Então, a periodização, ela é um termo que é usado a atletas profissionais, mas também a gente acaba usando, mas entendam periodização barra planejamento. E aí esse planejamento, ele é dividido em algumas fases. E aí é o grande X da questão, onde muita gente acaba tendo dúvida, e é uma das coisas que a gente vai acrescentar dentro dos calendários no TP, algumas pequenas observações, até para vocês entenderem melhor em qual fase vocês estão. Isso sempre gera dúvida. Então, vai facilitar aí o entendimento, tá? Então, basicamente, a periodização, ela divide... Pausa. Tem nomenclatura, tem de tudo que é jeito, tá? Se pegar a literatura russa, vai achar de um jeito. Se pegar a literatura americana, vai achar de outro jeito. Se pegar brasileira, vai achar de outro jeito. Porque é aquilo, eu escrevo um livro, eu vou pegar e colocar o ciclo com o Emílio. Vou fazer um livro, quero colocar meu nome lá, vai fazer o Emidiociclo. Não tem a Emidiocracia, né? Essa figurinha já chegou aqui. Não tem a Emidiocracia, vai ter o Emidiociclo. Então, do jeito que eu coloquei, é onde a maioria entende, fica fácil para entender, tá? Macrociclo nada mais é do que o período maior de treino, né? Então, o segmento longo de treinamento, é a visão geral, é o objetivo geral, é basicamente um ano de treino, tá?
E aí eu coloquei ali a observação, né? O ciclo olímpico, ele também é um macrociclo, então por isso que quando a gente fala de atleta, né? O cara tá treinando, eu nem lembro quando é a próxima, onde é a próxima Olimpíada, mas enfim, ele está treinando para a próxima Olimpíada, mas ele começou a treinar quando acabou aqui a última. Quem viu o vídeo que eu coloquei no meus stories no Instagram, já saiu. Se não viu, perdeu. Mas é um vídeo de um levantador olímpico colombiano, e ele faz, se eu não me engano, o primeiro vídeo é de 92, se eu não tiver enganado. Se eu não tiver enganado, é de 92 ou é 88. Tenta levantar, não consegue. Vai para 92, vai para 96. Enfim, 4 em 4 anos, tentando melhorar. Teve as que ele não conseguiu, teve a que ele foi prata, até ele chegar a ser ouro. A periodização é isso, é olhar a longo prazo, né? Quando a gente fala da gente aqui, pessoas normais, e aí por isso que no final do ano a gente já estava querendo fechar os objetivos de cada um para esse ano então, Theo, tem maratona em Berlim. Então a gente olha o ciclo de treinamento e vê o que vai fazer em cada fase. Camila, tem Mendonça, tá chegando, tá batendo na porta aí. Márcio, tem Mendonça, tá batendo na porta aí. Carol, não sei o que você vai fazer, Carol, não lembro de cabeça. Tá? Maria também não lembro o que vai fazer. Enfim, a gente olhar a longo prazo. Então, esse é o macrociclo. O mesociclo é a gente dividir isso. Pode ser por mês, por trimestre, são divisões menores, né? A literatura ela sugere, né, entre 3 a 16 semanas de treino, que aí pode ser dividido em preparação, competição, transição e ainda assim ela ser subdividida. Tem uma outra tabela para exemplificar isso. E o microciclo é a semana de treino, né? Cada semana de treino ela vai ter uma característica, né? Uma semana de desenvolvimento, uma semana de choque, uma semana recuperativa, regenerativa, né? Por isso tem semana que dói mais, tem semana que dói menos, porque as semanas, os microciclos, eles têm características diferentes. Não significa que, por exemplo, né, uma semana regenerativa é só de treino fácil. Se eu treino 5 vezes na semana, a característica daquela semana ser regenerativa não significa que os 5 treinos são passeio. Tem treino, posso fazer um treino mais intenso, um treino e meio mais intenso. Depende muito da característica do que vem fazendo da semana a semana. Entendeu? Então não é que semana de choque, todo treino é paulada, semana regenerativa, todo treino é fácil. Né? Tem isso. E aí eu coloquei essa tabela, que aí ela também fica fácil de visualizar, num contexto geral, o que trabalha em cada fase e mais ou menos a duração de cada fase. E por isso que é importante, aí eu vou pegar um gancho lá de trás, princípio da continuidade. Se vocês estão treinando, vindo bonitinho, numa continuidade, a fase de preparação, onde eu venho numa subfase de preparação geral, que deveria durar entre 12 e 20 semanas, numa intensidade pouca e num volume baixo, ela vai durar de 12 a 20 semanas. Se eu pulo etapa, se eu deixo de treinar, se porque a prova está longe, e aí eu começo a dar o gato, esse tempo acaba ficando maior. E aí, quando chega lá na frente, onde eu tenho que ir para uma preparação mais específica,
Ir para a parte competitiva, eu tenho que espremer esse tempo, é aí que machuca. Então, princípio da continuidade, sei lá, se a gente tiver que enumerar numa ordem aí, cara, eu vou colocar no top 3. É difícil falar qual é mais importante, mas colocar no top 3. Porque é todo dia um pouquinho. Se você está ali, todo dia um pouquinho, seguindo o plano, não tem erro. Né? Você vai seguir, vai ir crescendo até chegar na prova na sua melhor performance, que esse é o objetivo. Né? Aí vem a pergunta, duração em semanas. Por que está de 12 a 20 semanas, de 4 a 12 semanas, de 3 a 8, de 1 a 3? Porque isso depende, princípio da individualidade biológica, depende do nível de condicionamento do atleta. Uma pessoa mais avançada, eu não preciso ficar com ela 20 semanas trabalhando um condicionamento mais geral, uma parte mais básica, vamos colocar assim. Eu não gosto muito do termo de base, o termo base, eu gosto de termo básico, porque às vezes base, isso acaba confundindo. Tem muita gente que mandou perguntas essa semana aí falando, base, mas como se não pudesse entrar intervalado em treino de base, como tem que fazer exercício só fortalecimento, não é bem assim. Né? Tudo você coloca, dá para colocar ali. O lance é o quanto você vai colocar disso lá. Intensidade, ela é pouca, não é zero. O volume de treino, ele é baixo, ele não é zero. Né? Então, dá para colocar estímulos altos, mas com um volume baixo, tá? Então, se você é mais treinado, dentro de cada fase, você vai ficar um período menor, né? Por que tem gente que em 4 meses está pronto para fazer uma maratona e tem gente que você fala, não, ó, você precisa de 8 meses, aí a pessoa torce o nariz porque acha que você não acredita, não confia, não, não acredita no potencial, né? Não é isso. É que depende do nível de condicionamento. Uma pessoa que fez, sei lá, fez a primeira meia maratona, quer começar a treinar para uma maratona, ela é iniciante. Ela tem que fazer um período maior para ter mais experiência, para passar por um monte de coisa, até chegar num ponto de poder fazer uma prova e ir passando, né, de uma parte mais geral, para uma parte mais específica, para a parte ali de qual o termo que o pessoal gosta de usar? Como é que fala? Nossa senhora, esqueci. Ai, meu Deus, alguém me ajuda. Quando está chegando perto da prova, tem que ficar inserindo. Polimento. Polimento, é. Chega perto da prova. Não, vamos lá, polimento. Polimento para quem, cara pálida? Nem fez a semana direito de treino, mas todo mundo está fazendo polimento. Não é assim, entendeu? Porque tem gente precisando de um tempo maior, tem gente precisando de um tempo menor, tá? Polimento, né? Polimento. Adoro esses termos. É que esses termos, quando o pessoal joga no Instagram, e é legal, porque aí chama atenção, dá like, é mó barato. Vamos lá. Próximo assunto. Testes. Testes. Na hora que fala de teste, eu já vi que subiu aí um frio pelas costas aí, porque a maioria não gosta. E eu confesso que eu também não gosto. Eu faço, mas eu também não gosto. E aí, por que é importante fazer os testes? Fazer todos os dias as mesmas coisas, pegar resultados diferentes é uma prova de insanidade.
Se eu não faço o teste, eu não sei o que eu estou fazendo. E aí eu estou fazendo a mesma coisa, e aí eu estou querendo melhorar, e eu não sei se eu vou melhorar. Então, tem que testar. Tem. Como que eu testo? Basicamente, a gente tem vários tipos de teste, tá? Eu trouxe aqui a prática, fazer o dia a dia, tá? Poderia falar de ergométrico, trazer as variáveis, mas vamos falar de prática. Para cada tipo de prova, eu vou escolher um tipo de teste e também isso depende da fase que o meu aluno está. O que cada teste ele vai me dar? O teste de 3 quilômetros, ele vai me falar sobre potência aeróbica. O quanto eu consigo render, né, o que eu tenho de força para render num curto espaço de tempo, certo? Teste de 3 quilômetros. Com o teste de 3, ele vai me ajudar a determinar resultado de 5 quilômetros e até resultado de 10 quilômetros. Vai me ajudar nas zonas de treino, mas ele ainda não é tão preciso, mas vai ajudar. Prova, posso usar? Prova de 5 quilômetros, prova de 10 quilômetros, posso usar. Por que que eu não uso? Já vou falar. Resistência aeróbica. O quanto eu consigo resistir numa velocidade X. Teste de 30 minutos. 30 minutos para a morte. Esse teste ele é o mais preciso para me dizer quais são as minhas zonas de treino. A gente já vai entrar nas zonas de treino. O que é o meu leve, o que é o meu forte. É o teste de campo mais preciso. É 30 minutos e morra. Simples. Os dois testes, tanto de 3 quanto de 30, eles têm transferência para o treino, né? Para eu colocar nas zonas de treino. Eles vão me ajudar. E também vão me ajudar a determinar ritmo para prova-alvo, certo? Por exemplo, falando de maratona principalmente, é teste de 30 minutos. Meia maratona é teste de 30 minutos. Para 5 e 10, de 30 também, mas aí o de 3 quilômetros para 5 dá, de 10 quilômetros, aí já o ideal é o de 30 minutos, tá? A não ser que você faça 10 quilômetros em 28. Eu acho que não é o caso de ninguém aqui, então pode ser teste de 30, tá? Prova, eu consigo ver a minha potência, consigo ver a minha resistência, posso usar até como referência para prova-alvo, só que eu não consigo usar ela como referência para o meu dia a dia. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Hoje eu mandei lá Circuito Atenas, certo? Quem não se inscreveu, arrasta para cima e já se inscreve hoje. Dormi cedo, acordei cedo, aqueci com a equipe, estou no meio de 5.000 pessoas, estou motivado, estou animado, começa aquela loucura, corro, tem gente do meu lado, vou, vai, bati, voltei. Bom, fiz meus 5 quilômetros o mais rápido que eu puder, sei lá, 25 minutos. 25 minutos, 5 minutos por quilômetro, certo? Então, vamos imaginar que 5 minutos por quilômetro é o meu 100%. Beleza? Na hora que eu jogo isso e uso isso para as minhas zonas de treino, e aí nessa hora eu já vou passar para as zonas de treino, que aí fica fácil de entender, eu vou estar mentindo para mim mesmo, certo? Por quê? Porque no meu dia a dia, eu não estou motivado, eu trabalhei o dia inteiro, eu acordei de mau humor, mas isso também é todo dia. Eu acordei de mau humor, tive uma noite
bosta de sono, e aí eu vou chegar para treinar. E aí eu vou chegar para treinar com base no 5-1. Então, se eu vou usar como referência 4:30, tá? Porque a tabela já está pronta para 4:30 e eu não quero ficar fazendo conta de cabeça. Se 4:30 é o meu 100% e eu tenho que rodar, vocês estão vendo a tabela, está bem visível aí para vocês, né? Se o meu 4:30 é o meu 100%, a minha corrida moderada, que vai girar de 78% a 88%, e ela deveria ser moderada, ela não vai ser moderada. Ela vai ser forte. Porque naquele dia, o meu 100%, ele não vai ser os 4:30. Ele seria mais lento. Porque no meu dia a dia, na minha rotina, eu não consigo fazer o meu melhor. Entende? Fica claro entender isso? Então, eu não posso pegar um número de uma situação atípica, prova, super rendimento, corri com gente do lado, às vezes corro com algum colega do lado, para usar isso como referência, porque senão vai se enganar. E aí, os 5:09 a 4:49, que era para ser o meu moderado, 5:30, vamos arredondar. O 5:30 que eu ia estar ali numa corrida moderada, já vou estar ofegante, já vou estar provavelmente na zona superior. Vou estar em C2, em corrida forte, uma respiração mais ofegante. Então, entender as minhas zonas de treino vai fazer com que eu entregue com mais qualidade os meus treinos. Quando a gente pede uma corrida leve, uma corrida moderada, ela tem que ficar, óbvio, ela tem que ficar moderada, certo? Tem que ficar leve. Porque na hora que é para ser forte, pum, vamos descer a lenha. Vamos deitar o cabelo. Que aí é o treino de limiar, é o treino intervalado mais curto, é o treino intervalado mais longo, né? É trabalhar ali no 100%. Então, saber usar as zonas de treino a favor vai favorecer com que se machuque menos, com que siga o planejamento com mais qualidade, para que na hora da periodização, vamos juntar e linkar tudo aí, para que na hora da periodização, onde eu saí de uma fase mais básica, fui trabalhando, pensando aqui na minha prova-alvo, eu venho me adaptando, eu venho numa linha contínua, eu venho recebendo sobrecarga, eu venho variando os treinos, eu chego aqui na prova e tenho uma boa experiência. E a boa experiência, ela não está ligada só a resultado em número, a fazer o tempo X ou Y. Ela está ligada a você conseguir entregar o seu melhor naquele dia e sair de uma sensação de satisfação. Lógico que a gente sempre olha tempo, olha ritmo e olha essas coisas, mas nada disso adianta se não sair dali satisfeito. Porque tem um negocinho que a gente tem que lembrar quando eu falei de periodização. Periodização barra planejamento. O planejamento, ninguém segue 100% ele. Se eu voltar ali na foto da maratona, vou contar nos dedos quem fez 100% dos treinos. E 100% dos treinos não é só cumprir o treino que está lá, 2 horas rodando 2 horas de rodagem. 2 horas de rodagem correndo entre 5:30 e 5:45. Tem que olhar o treino inteiro, né? Isso acontece muito. Meu treino são 10 séries de 1 minuto, de 2 minutos correndo a X, 1 minuto descansando. Entreguei o treino. Tá, mas todas as séries ficou super acima do que tinha previsto.
aí no dia seguinte tem que fazer uma rodagem leve, não tem perna para fazer, não faz o treino, perde o volume que tinha previsto para a semana, e aí é aquela bola de neve, né? Então, na hora de entregar o treino, também entregar aquilo que está prescrito, né? E é óbvio, tá lá no TP, meu, eu tenho que correr dentro dessa faixa e não estou apto a isso, porque essas variações elas acontecem, né? Ah, pensando nas mulheres, né? Ciclo menstrual, isso interfere muito, né? Antes, durante, depois, muda muito na hora de colocar os treinos. Estresse do dia a dia. Cara, hoje não tô legal, não dá para entregar um treino forte. Isso sempre tem que ter alinhado. Eu acho que uma coisa que eu deveria ter colocado aqui na apresentação e faltou é feedback. O feedback, ele tem que ser constante. A gente tem os dias, né, quinzenais para entrar em contato e dar um feedback do que foi colocado, por isso que é importante os comentários serem feitos, e ter essa conversa. Mas, meu, não esperar às vezes chegar no dia. Tá lá que o treino é forte, ô, Emidio, cara, não tô legal para fazer esse treino, não. Deu ruim. E aí, o que eu faço? Entendeu? Essa conversa, ela sempre tem que acontecer, porque aí isso faz com que cada um consiga ir entregando o seu melhor e seguindo todos os princípios que eu citei antes e melhorando. Tá bom? Esses eram os temas que eu tinha para tocar hoje, para falar hoje. De antemão, eu agradeço a atenção de cada um. E vou tirar a apresentação da tela, e aí a gente tem uns minutinhos. Quem tiver pergunta, fale agora ou cale-se para sempre.